sejam bem-vindos ao Osteo On, o videocast da Osteo, Ortopedia e Traumatologia. A gente já está no nosso 3º episódio e o assunto hoje é coluna. Para tratar desse assunto aqui comigo, os especialistas, Dr. Giovanni Fuser, que é médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, o Dr. Eleonor Soligo e o Dr. Gabriel Schmidt, todos especialistas em cirurgia de coluna. Só que antes de eu dar boas-vindas para eles, deixa eu fazer um agradecimento público aqui, não tem melhor hora para isso, tá? Há 14 anos eu estive no outro lado, eu não estava entrevistando, eu estava sendo paciente. Hoje, o meu médico, naquele momento, é o meu entrevistado, que é o Dr. Giovanni Fuser. É uma honra estar aqui para tratar desse assunto que eu conheço um pouquinho e espero continuar assim. Doutor Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado. Saudades daquela época? Já estou relembrando as cirurgias para fazer. Melhor não, né? Depois eu conto um pouquinho da minha experiência. Doutora Leonor, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelo convite. Doutor Gabriel. Obrigado, Maga, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Vamos falar de coluna. Antes disso, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, porque aí quando a gente tiver novos conteúdos, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro da saúde e sem gastar nada para isso, né? Porque informação é bom assim. O nosso assunto hoje é um dos que mais provoca medo, que mais assusta, ainda tem muitos tabus com relação a isso e também é motivo de muitos afastamentos do trabalho. Que é a dor nas costas, famosa dor nas costas, doutor Gabriel. É isso mesmo? A dor nas costas, ela realmente é algo extremamente comum, é a segunda queixa mais comum no consultório médico. Então é difícil quem não tenha tido ou que não vai ter uma dor nas costas ao longo da vida. E existe muito esse estigma, né, de operar a coluna. As pessoas têm muito medo ainda, mas graças a Deus, ao longo dos anos, a tecnologia, aliada a todo o conhecimento, vem tornando tudo muito mais seguro, muito mais prático, tudo menos invasivo. Então as coisas mudaram muito de anos para cá. As pessoas costumam demorar para procurar um médico especialista quando tem dor nas costas? Alguns sim. Tem aqueles pacientes que já tenho dor há 10 anos. Acostuma com a dor? Acha que é normal conviver com dor, né? Então algumas pessoas infelizmente acham normal conviver com dor. E outros já não viu que tem coisa errada. Começou a dor há 2 semanas, já está no consultório. Quantos anos de experiência nessa função? Eu voltei para Criciúma há 10 anos, quando eu terminei a residência, finalizei os estudos. Então estamos aí há 10 anos agora aí na cidade de volta. Muito bem. Doutor Giovanni, quantos anos de... Agora estão fazendo 20 anos de cirurgia de coluna. Na verdade, formado já faz, acho, 27 anos. O que te levou a escolher especificamente a cirurgia de coluna? Teve algum fator específico ou foi Primeiro começou com a ortopedia, né? Quando eu estava no 4º ano de medicina, quando eu entrei eu sempre ajudava os cirurgiões gerais na cirurgia, os ginecologistas, e um dia o ginecologista pediu, tem um ortopedista ali precisando de auxílio. Aí quando eu entrei na sala, vi uma furadeira, parafuso, disse, aqui é o meu caminho. E nunca mais fui para outra área. Fui para ortopedia, que adorava trabalhar em casa com furadeira, com montar bicicleta, essas coisas. Então, e ali foi um chão que eu encontrei furadeira e parafuso. E foi o teu começo de trajetória na ortopedia? Isso. Aí a sub-área foi por afinidade, necessidade, uma área desafiadora a coluna. Pois é, eu ia te perguntar, é uma das cirurgias mais complexas do corpo humano, não? Tem as escolioses, por exemplo, é muito mais complexa, e muito mais complexa 10, 15 anos atrás, né? Que não tinha monitorização neurofisiológica, tinha que acordar o paciente durante a cirurgia. Quando eu fui fazer a minha consulta pré-cirúrgica, eu lembro dessa conversa que a gente teve, o doutor Giovanni me disse, a gente vai fazer assim, assado. Lá pela metade da cirurgia a gente vai diminuir a sedação, eu acho, enfim, e vai te acordar para ver se está tudo certo. Eu falei, oi? Como é que é? Eu acho melhor não. Mas enfim, fiz e deu tudo certo, né, doutor Giovanni? Naquela época quando eu corrigia a coluna, assim que corrigia a escoliose, deformidade, seja escoliose ou cifose, diminuía os anestésicos, fazia um treinamento antes, Maga, mexe os pés, Maga, mexe as mãos. E aí o subconsciente que está em anestesia superficial conseguia mexer.
Aí tu via que tava a função motora preservada e aí anestesiava de novo e continuava a cirurgia. Que beleza. Doutora Eleonor, o que te levou para a cirurgia de coluna também? Começando desde a época da faculdade, sempre gostei muito da matéria de anatomia, estudar anatomia. E a neuroanatomia foi uma das matérias que mais me chamava a atenção, que eu sempre gostei bastante. E durante o período da residência médica, que é o período que nós médicos nos especializamos numa sub-área, que eu estava fazendo ortopedia, eu tive muito contato com o Dr. Gabriel e com o Dr. Giovanni. Então a afinidade, a admiração pelos preceptores que eu tinha também, e tenho até hoje, foram me levando a gostar cada vez mais do tema. E como é uma área como o Dr. Giovanni, você falou, tem uma complexidade, ela vai nos cativando, ela vai nos despertando o interesse. E foi daí que eu decidi que eu queria fazer cirurgia de coluna. E principalmente pela afinidade, pelo acompanhamento do serviço que eu tive aqui. Muito bem. Dor nas costas, é sempre algo grave, doutor Gabriel? Não, nem sempre é algo grave. Pode ser grave. Alguns casos, os mais comuns inclusive, são dores musculares, dores por uma má postura, algo nesse sentido que geralmente um repouso, um analgésico mais leve resolve. Agora, algumas vezes, quando a gente começa a ver que um simples analgésico, repouso, não está resolvendo, já se passaram 10, 15, 20 dias e o paciente continua com dor, opa, agora tem que olhar mais com calma, né? Isso dá dor nas costas, principalmente. E aí tem outros sintomas associados que chamam a atenção também. Tipo? Por exemplo, dormência, formigamento, seja nas costas ou no pescoço, né? A perda de força, perda de sensibilidade, são alguns sinais de alerta que a gente já começa a pensar, opa, aí tem coisa, não é uma simples dor muscular, uma contratura muscular, entendeu? Então a gente já tem que começar aí, assim, a avaliar melhor esse paciente. Quais são os sinais, doutor Giovanni, de um problema mais sério na coluna? Hoje, na verdade, como os exames se tornam muito mais fácil, né? Antigamente, fazer uma tomografia, a ressonância era muito difícil. Hoje é fácil. Então, tá com dor nas costas, tá com dor, seja qual dor que tenha, se é pescoço, lombar, cervical, tá repetitivo, procure especialista, sabe o que tenha, né? Às vezes vai ter só uma artrosezinha facetária, uma degeneração inicial, coisa, aí tu sabe o que tem e tu vai tratar aquilo ali, né? Então, claro que se tu não tem nenhum exame, coisa assim, aí tem os sinais de preocupação, né? Febre, a dor aumentada, piora com qualquer esforço, aí tu tem que fazer uma procura mais urgente. Mas as dores menores, tu tem que pelo menos saber o que tu tem, né? Sabendo que tem um pouquinho de artrose. De vez em quando vai ter um pouco de dor, vai fazer um tratamento muscular, vai fazer um reforço muscular, corrigir as posturas no trabalho, na tua função, e tu vai conseguir amenizar o máximo possível que não vai sofrer disso aí, né? Quais são as doenças mais comuns da coluna? Depende da idade, né? No jovem, na criança, adolescência, são as deformidades que a gente fica preocupado, né? Escoliose, cifose, espondilólise, né? E, claro, tem as causas mais graves, que seriam um tumor, coisa assim, mas ainda bem que são bem raras, né? Na média idade, são as rupturas discais, né? Degeneração discal, 20 aos 30 anos, né? Que acontece bastante. Que é a famosa hérnia? Às vezes não chega a ser hérnia, né? É uma ruptura que pode se transformar em hérnia ou não. Às vezes é só um abalamento discal, mas às vezes dá uma ciatalgia intermitente, ou tem uma ruptura do ligamento, mas não chegou a destruir o disco, aí ainda não é hérnia, né? Mas aí dá dor nas costas, conforme o esforço físico. E a hérnia propriamente dita, quando destrui e machuca um nervo, né? Seja o ciático, seja o braquial, né? Uma estrutura de algum nervo que sai da coluna. Mas isso também tem solução hoje? Sempre, né? Tem diversos tipos de tratamento. Hoje tem os não cirúrgicos, né? Como tem a medicina regenerativa, que a gente está começando a utilizar, tem as infiltrações, os bloqueios, né? Tem diversas opções antes de uma cirurgia, né? Cirurgias, geralmente, 3, 4% dos casos vai precisar de cirurgia de hérnia de disco, né? A maioria se consegue resolver com medidas conservadoras, né? Doutora Eleonor, tem uma coisa que se fala sobre hérnia de disco, que eu acho que é uma das coisas mais comuns, né, que as pessoas falam sobre, quando fala de coluna, quando fala de dor nas costas. Tenho hérnia de disco, enfim. Todo mundo tem ou pode ter isso, ou isso é mito? Não, isso é um mito. Se cuidar bem da coluna, não vai ter? É um mito. Não, nem toda dor nas costas é causada por uma hérnia de disco.
Na verdade, a maior parte das dores a gente considera como uma lombalgia mecânica, uma dor mecânica, como o Gabriel falou, ou o Dr. Giovanni também, pode ser uma dor muscular, uma contratura. A hérnia de disco, quando nós consideramos como uma hérnia de disco, já é naquele paciente que muda o quadro da dor lombar para uma dor irradiada. Então ele já começa a ter uma dor que corre para o membro inferior, ou que corre para o membro superior, para a perna, para o braço, e às vezes essa dor pode se tornar até mais forte do que a dor lombar. Esses casos de hérnias de disco aguda, eles não são os casos mais comuns que a gente vê. A gente vê, na verdade, quadros de degeneração, desgaste. Então é um mito que toda dor nas costas é hérnia de disco, que todo mundo vai ter hérnia de disco. E principalmente, respondendo a tua pergunta da questão do cuidado, quanto mais nós mantemos o cuidado com a nossa coluna, menor vai ser a chance de você fazer uma hérnia de disco. A hérnia é quando acontece a extrusão do disco e ele vai ficar em contato com o nervo. Então, às vezes, o paciente tem uma protusão, tem um abaulamento, que seria um processo degenerativo local, mas que não necessariamente é uma hérnia de disco e que, se ele manter o tratamento, ele pode evitar que esse disco extrua e se torne um problema mais complicado, com uma dor um pouco mais intensa, que seria a hérnia de disco em si. Desculpa só, uma coisa que a gente tem que entender é que se a gente fizer ressonância na maioria em todas as pessoas acima de 50 anos, a maioria delas vai ter alteração no disco. Seja então alguma não é para hérnia, ficar assustado. alguma protusão. Exato, mas isso não é sinônimo de doença. Nós somos é sinônimo de corpo sendo usado. Nós somos degenerativos, né? A gente está... Toda célula do organismo sofre degeneração, inclusive os discos. Inclusive a dos médicos. Né? Com certeza. Vocês têm dor nas costas? Eu tenho. Tem dor nas costas, doutor Giovanni? Na cervical eu já tenho patologia cervical, que é uma osteoartrosezinha, e já fiz todos os exames possíveis, né? E convivo e faço tratamento para isso, né? A gente faz musculação, reforço muscular, trabalha a musculatura cervical com personal para prevenção, né? Que nossa função na cirurgia, ela é desconfortável para a coluna cervical. A postura não é boa. A gente sabe disso. Então a gente corrige um pouco a mesa. Eu e o Gabriel brigamos, botamos a mesa, eu coloco a mesa cirúrgica mais alta, o Gabriel baixo. E assim a gente vai dividindo. Vocês fazem cirurgia juntos? São cirurgiões Sim, juntos? Nós operamos juntos. Operam juntos? O Eleonor tem 1,90, o Giovanni Quase já isso. teve 1,90, mas já está começando a diminuir de tamanho. Acontece também. E eu não tenho nem 1,75, eu acho. Então a gente volta e meia, a gente se briga lá, baixa essa mesa aí, não estou enxergando. Qual foi a cirurgia mais desafiadora que vocês já fizeram juntos, enquanto brigavam pela altura da mesa? Mais desafiadora. Acho que são as hérnias torácicas, né? Que são mais... As escolioses também. Tem. Volta e meia tem. O que é essa hérnia torácica? É entre o pescoço e a lombar. São as hérnias mais perigosas, vamos dizer assim. Do tronco. Do Nessa tronco. região, Certo. mais ou menos nessa altura. Por que perigosa? Porque tem íntimo contato com a medula e é um espaço... Tem que retirar ela sem afetar a medula. Né? Então exige E a medula é muito sensível, né? Até teve uma cirurgia que participamos os três juntos há pouco tempo, em que parece que toda a cirurgia é feita por trás da coluna. E uma dessas hérnias a gente fez um acesso lateral. O paciente ficou de lado e foi feito um acesso pela via lateral, do lado do tórax, para que a gente pudesse chegar na coluna vertebral por uma via diferente, sempre pensando em qual é o objetivo da cirurgia, da descompressão, do acesso, pensando sempre na segurança do paciente. Então, existe mais de uma maneira de você acessar a coluna. E a hérnia torácica, as hérnias lombares, hoje em dia, as degenerações também tem outros acessos que a gente pode utilizar. Muito bem. Dr. Gabriel chegou aqui no estúdio e ele trouxe umas ferramentas de trabalho, normal, né, gente? Vocês sabem como é que é. Inclusive, incluindo esses parafusos aqui. Dr. Gabriel, me fala em que parte do corpo isso aqui é usado. Isso aqui não é usado na coluna, não, né? Não, esse é da coluna. Esse aí. Esse é o que nós usamos. Esse é o que nós usamos. Vocês têm uma ideia do tamanho do parafuso? Ele tem esse aqui tem uns 45 milímetros, mais ou menos, esses dois aqui. Esse aqui deve ter uns 35. Dá para usar na coluna, dá para usar para fixar uma porta. Exato, né? um quadro na parede também quadro pode na ser parede, usado. qualquer Exato. coisa. Mas esse aí a gente usa na coluna lombar, na coluna torácica, né, que são essa parte de baixo do tronco. Na cervical, no pescoço, quando a gente fixa por trás com parafusos, são parafusos realmente menores. Mais ou menos 16 milímetros, 12 milímetros, algo assim. Mas esses aí da lombar são maiores, tem que ser maior mesmo. Me fala um pouquinho sobre essa coluninha aqui que o senhor trouxe aqui, Certo. doutor Gabriel. Para a Aqui- gente entender a dinâmica do corpo humano. O Exato. que é cada pedacinho desse Esse aí? é o que a gente chama de um segmento da coluna. O segmento da coluna envolve então 2 ossos, 2 vértebras e um disco que é o nosso amortecedor.
Essa estrutura amarela é a nossa medula, que é por onde saem os nervos. Então a nossa coluna ela tem a nossa função da mobilidade, ela mexe o nosso tronco, ela tem uma das funções de proteger a medula, porque a medula fica dentro dessa parte óssea, tá ok? E o que normalmente gasta é a cartilagem, é o disco, que é quando a gente vai começando a achatar com o tempo, por isso que ao longo dos anos algumas pessoas vão diminuindo de tamanho, pois a cartilagem vai achatando e faz a hérnia de disco, que é essa... É isso que acontece. Compreendi. Isso aqui é uma hérnia. Exatamente. Então aí entra a importância da atividade física para manter essa mobilidade preservada. Exato. A atividade física ela ajuda a manter a mobilidade preservada. As pessoas que fazem atividade física elas tendem a ter menos dor, não chega a ter uma crise tão intensa, isso no geral falando, né? E elas costumam ter uma dor menos frequente. Eu tenho crise de dor uma vez por mês, por exemplo. E quem faz atividade física, não, eu tenho 1, 2, 3 por ano, por exemplo. Isso é o mais esperado, claro, não é uma regra. Muito bem. Doutor Giovanni, o senhor tem conhecimento de que o seu apelido é Giovanni Parafuser? Esse já vem de longa data, né? Ele mesmo fala. Ele na cirurgia, parafuser, quando ele quer um parafuso, ele diz parafuser, ele mesmo pede. Qual é a melhor sensação de vocês enquanto cirurgiões de coluna, né, de um procedimento tão complexo, mas no pós-cirúrgico, no contato com o paciente, que tipo de relato que vocês recebem? Tirou a dor com a mão. Literalmente, né? É que trazer qualidade de vida, retirar a dor de uma pessoa, isso é o mais gratificante. Porque a gente trata com dor. É diferente de uma pessoa que trata estética. Legal, ótimo, excelente o trabalho da estética. Mas a gratificação da pessoa que sente dor, que está sofrendo, que não tem mais qualidade de vida, não consegue trabalhar. Eu vou perder o meu emprego, não estou mais trabalhando, eu tenho uma família para cuidar. Entendeu? Ou estou indo no hospital uma vez por semana tomar morfina, eu estou mal. E tu tirar a dor dessa pessoa e trazer ela de volta, e ela se sentir útil novamente e voltar, e ela te olhar e te agradecer, doutor, muito obrigado pelo que tu fez. Isso aí é... É o que move, o que motiva, isso que move, né? Exato. É isso que faz a gente fazer o que faz. Doutor Giovanni, o que tu ouve lá? Ajudar a tirar a dor e recuperar a função, né? E nas compressão medular, que teve um paciente, um jovem, que o Gabriel também, acho que foi o Gabriel que ajudou, tinha uma escoliose comprimindo a medula, né? Um moreninho lá de Morro da Fumaça, já não conseguia mais caminhar, 17 anos não conseguia caminhar mais. Ele usava uma mochila nas costas todo dia para esconder a deformidade que ele andava totalmente corcunda. Ele botava uma mochilinha para as pessoas não perceberem muito, assim. Então já começa a envolver a parte estética também da coisa, entendeu? O psicológico dele já começa a afetar. Uma pessoa que já não sai mais na rua caminhando, jamais vai tirar a camiseta na praia, por exemplo. Isso aí, já não vim de muleta, de mochila, ele já senti, doutor, não preciso mais usar mochila. Não. Nos teus 20 anos de profissão, doutor Giovanni, tem algum caso que tu lembre, assim, que tenha sido muito desafiador, enfim, e que tu lembre para contar pra gente? Essas de compressão medular são as mais desafiadoras, né? Do trauma raquimedular, de operar na emergência, de estar paraplégico e conseguir recuperar, né? Sabendo que o tempo é o fundamental ali. Então isso tem alguns casos que... às vezes não recupera. A gente tem muitos pacientes com trauma raquimedular, jovens com mergulho em água rasa que acabam ficando tetraplégicos. E o difícil não é a cirurgia, não é o operar esse paciente. Aquilo ali está só começando. O difícil é ele se reabilitar depois, seja fisicamente ou mentalmente. Como é que ele vai encarar a vida paraplégico, tetraplégico. O difícil é dar essa notícia para o paciente. É difícil dar a notícia, só porque tu vê depois que um paciente desse, mesmo tetraplégico, vem e tem força e tem ânimo para seguir a vida e dar um ressignificado para a vida. Isso, para nós, a gente começa a pensar, aí, o que eu estou reclamando da minha vida? Ver uma pessoa que está zero mobilidade, ela depende de tudo, todos para tudo, e ele segue bem a vida, ele está feliz. Claro, ele tem os problemas dele, ok, mas ele consegue ele conseguiu ver uma outra forma de enxergar a vida. E isso eu acho que é o que mais marca também umas coisas, pelo menos para mim, assim.
Doutora Leonor, o médico em geral, mas o médico ortopedista, acostuma com esse dia a dia ou sempre tem ainda aquele friozinho na barriga, aquela emoção de lidar com aquele caso, com aquele novo caso? Como é que é isso no dia a dia do médico? Eu acho que a gente não se acostuma. Quando você tem um caso desafiador, a noite anterior à cirurgia ela é uma noite tensa. Os dias anteriores, a preparação, as discussões em grupo, a busca assim, por compartilhar a tua opinião e consolidar com a opinião dos colegas e profissionais mais experientes. Então eu acho que a gente não se acostuma. A gente consegue direcionar essa ansiedade, esse nervosismo para um lado bom, para fazer uma programação. Na hora da cirurgia é todo mundo concentrado, todo mundo fixo, sabendo aquilo que tem que fazer, cada um sabe a sua parte, cada um sabe tudo que tem que ajudar o colega que está operando. Se não é um caso meu, é um caso do Gabriel, do Giovanni, a gente sabe o que tem que fazer para que ele possa ter tranquilidade para operar. Então acredito que ninguém se acostuma de verdade. A gente só aprende a lidar com isso e direcionar essa energia para conseguir entregar o melhor, mas se acostumar é difícil. Fatores psicológicos, emocionais, provocam também dores nas costas? O paciente chega lá, estou com muita dor tal, e chega lá e não é físico? Pode acontecer. E também, muitas vezes... Frequente, né? É frequente. E muitas vezes não é nem a questão de dar a dor. Ela pode potencializar a dor. E o paciente ele fica muito sensível, né? A saúde ela engloba um todo. Ela não é somente a coluna, ela não é somente o osso, o músculo, mas sim a parte psicológica que é muito importante. Então, um paciente debilitado, um paciente que tem muito tempo de dor, a dor dele ela pode ser potencializada. E isso é uma das coisas que nós conversamos com o paciente. Muitas vezes chega um paciente com um exame, uma ressonância, uma radiografia, que praticamente não tem alterações. E a gente sempre diz, o exame é secundário, a gente acredita na tua dor, o paciente é o principal, nós vamos tratar a sua dor. E muitas vezes isso passa pelo acolhimento e pelo tratamento da parte psicológica também. Doutor Giovanni. É bem isso aí, porque cada ser humano reage de uma forma à dor, né? Basta ver quando a gente vai fazer alguma aplicação, fazer anestesia de pele, por exemplo. Uns não sentem nada, outros têm uma dor terrível, num simples uma agulha, né? Então a dor tem um efeito psicológico e também é dependente de cada paciente que sente, né? Mesmo problema, uma hérnia é uma dor de uma forma, para o outro é de outra forma, né? Quer ver os homens? Se chega um homem com dor gente, e uma mulher, você já percebe a diferença. Tratar dor sem perceber o psicológico do paciente, a mente do paciente é enxugar gelo. Não consegue. Não tem como fazer um trabalho só físico? Não. Claro, às vezes tem, tudo bem, mas normalmente não. A dor crônica, não. O paciente com dor crônica, ele é diferente. É um paciente que às vezes já vem com uma ansiedade associada, com uma depressão associada. É um ciclo vicioso, é o triângulo terrível, não é o triângulo amoroso da medicina. É dor, depressão e ansiedade. Uma coisa leva a outra. E tu só tratar a dor sem querer ver o resto, não vai dar. Tu não vai conseguir tratar esse paciente. O que a gente pode exemplificar aqui para quem está assistindo esse podcast de evolução na medicina, no tratamento da coluna? Como é que era antes, há 5 anos, há 10 anos, e como é que é agora? O que a gente evoluiu nesse aspecto? Sim, a cirurgia minimamente invasiva, seja a cirurgia por meio de cirurgias tubulares, com uso de microscópio, ou por endoscópios, onde a gente coloca um visor, uma cânula, para olhar na televisão, numa tela, né, num computador, o que está acontecendo lá dentro. Cirurgias guiadas por neuronavegação em 3D, realidade virtual, robôs. É isso que está em voga no momento. E até o próprio tratamento da dor, com bloqueios, infiltrações, coisas que não se tinha antigamente, né? O futuro é sempre aliar a medicina minimamente invasiva, ser o menos invasivo possível para o paciente, associado ao que tem de evidência científica. E, óbvio, a empatia com o paciente, saber tratar e ver, enxergar o que está acontecendo. Mas o que, além do que o Gabriel falou dos tratamentos, o que mais me chama a atenção é a evolução do diagnóstico, né? Claro, de 2010 para cá, o acesso à ressonância, tomografia, cintilografia, exames de ressonância 3D, que o Gabriel e a Eleanor já entraram na medicina com esses exames.
Eu não, lá começamos lá em 2004, 2005, não tinha, né? O acesso era muito difícil a esses exames. E o estabelecimento do diagnóstico correto da dor lombar se tornou muito mais real com essa evolução. E aí o tratamento mais certeiro evoluiu a partir disso, né? Tem um diagnóstico correto, a patologia correta, a gente consegue identificar onde está a dor, faz o bloqueio seletivo onde acha que é a dor, às vezes tem 2, 3 hérnias, seleciona qual nível que tem dor e trata justamente aquela. Então tu faz um tratamento menos invasivo, por qualquer tecnologia, seja robô, por endoscopia, coisa assim, mais específico para aquele tratamento. E até pegando essa evolução, que às vezes nem é tanto tempo, de quando eu estava na minha especialização aqui no Hospital São José, em Criciúma, às vezes a gente via pacientes que faziam artrodese, faziam as cirurgias da coluna e recebiam alta em 3 dias, faziam fisioterapia no segundo. Hoje em dia, a gente tem, com as abordagens mais direcionadas, conseguimos operar o paciente de manhã, meio-dia, ele vai para o quarto, fazer fisioterapia e caminhar. E muitas vezes... E não tem dó, tem que fazer. Não, porque ele está bem. Ele está bem, não é para ele sofrer. Fazer. Ele já acorda bem, já está melhor da dor na perna, está melhor da dor lombar. E aí vai conseguir fazer a fisioterapia, vai ter uma reabilitação mais precoce. Muitas vezes no primeiro pós-operatório ele já está apto para ir para casa. E aí não precisa mais daquela internação mais prolongada, daquele sofrimento, porque vai se aperfeiçoando, vai diminuindo a agressão aos tecidos, vai se diminuindo os tempos cirúrgicos, vai ficando cada vez mais rápido e o paciente tem uma recuperação melhor em relação a isso. Usando o exemplo da cirurgia de escoliose, Dr. Giovanni, como é que era há 10 anos, como é que é hoje? Mudou alguma coisa? Mas mudou tudo, né? Mudou tudo? Os materiais, inclusive, né? Hoje a tecnologia para fazer derrotação, tudo trocou totalmente, né? Claro, o grande diferencial foi realmente a monitorização neurofisiológica do transoperatório, que agora não dorme, só não dorme a noite anterior, o cirurgião. Antes ficava uma semana sem dormir, né? Porque isso foi fantástico, qualquer alteração de medula, qualquer localização do parafuso na hora que colocar, se atingiu algum nervinho, a gente já sabe full time. Já sabe na hora. Já sabe na hora, não precisa esperar. E isso foi fantástico. E os materiais, sem dúvida, evoluíram fantasticamente. Esse aqui, doutor Gabriel, me disse que é um material de titânio. O que é o material hoje, doutor Giovanni? A linha básica é o titânio, tem cromo cobalto. Né? Antigamente usava muito ácido cirúrgico para a coluna também, hoje já não usa mais, é só titânio e cromo cobalto. Qual que é a diferença na prática ali? O que ele traz de benefício? A rigidez, né? Para a escoliose, geralmente usa ácido de cromo cobalto, que é mais rígido, corrige mais, né? E mantém a correção. E a tecnologia, não só no parafuso, mas o instrumental que se utiliza para isso, né? Para fazer a aplicação deles. Então, uma cirurgia um pouco menos não sei se dá para chamar assim, menos delicada, um pouco mais acertada. Mais rápida, mais assertiva, né? Com menos danos aos tecidos do paciente. Menor risco. Menor risco. Menor risco. O que fazia antigamente hoje é inaceitável, né? Não é porque, mas eu fazia assim antigamente, não, mas mudou. Mas evoluiu. Então, você não pode continuar achando que aquilo lá é normal hoje em dia. Doutor Gabriel, o que a Osteo tem hoje em questões de tecnologia para os pacientes? Eu me refiro ao seguinte aspecto: precisa buscar alguma coisa fora? Criciúma está bem servida? Entendi. De tecnologia, de profissionais, de procedimentos? Criciúma está extremamente bem servido em termos de tecnologia, em termos de material. Okay? E, claro, nós três, a gente vive indo em cursos, em atualizações. O Leonor esteve agora esse mês no Congresso Global de Cirurgia de Coluna. Então a gente está sempre buscando alguma atualização aqui e ali, aprendendo com os melhores do mundo, né? Em termos de cirurgia de coluna, na minha opinião, na cidade está tudo muito bem servido. É difícil a gente precisar orientar o paciente, olha, vai para fora, que aqui isso aí não é legal a gente fazer. Entende? Isso é extremamente difícil acontecer, graças a Deus. Tem algum caso em que a cirurgia de coluna é inevitável? Alguns casos, sim. Casos de tumores, algumas fraturas com dano ou risco iminente de lesão neurológica, algumas hérnias de disco que acabam comprimindo a medula de uma forma mais severa e chamam, que a gente diz, de síndrome da caldequina, como é chamada. Isso é inevitável. Não operar o paciente é pior ainda. Okay? Alguns quadros de hérnia de disco, até não na caldequina, mas que causam um déficit neurológico, uma perda de força importante do membro, não operar é pior.
O paciente às vezes vai no consultório e ele não quer ouvir isso, que ele tem que operar. E tem que ser rápido. E a gente tem que... Ele tem que entender, é nossa função explicar para o paciente que, olha, eu sei que tu não quer operar, mas não te operar é pior ainda. Tu tem mais chance de ficar com sequelas se tu não fizer a cirurgia. É melhor te operar logo. Então, e tem paciente que vai peregrina, né? Vai em 4, 5 médicos para ver um que diz, não precisa operar, né? Ele não quer um diagnóstico, ele quer ouvir o que ele quer, né? Claro, isso é raro, né? Sim. A maioria dos casos, ainda bem que não é assim, de imediato. Mas alguns casos requer cirurgia imediata, sim. O uso de redes sociais, de celular, aumentou o número de pessoas com dor nas costas, doutor Leonor? Aumentou. É porque o nosso dia a dia a nossa profissão já nos leva a ficar às vezes em posições e a gente fica não aqui, ergonômicas. Né? Exatamente. E inclusive nós que trabalhamos com isso todo dia, às vezes a gente percebe, tem que levantar um pouquinho, com certeza aumentou, e principalmente os quadros de dor cervical. A cervical muda bastante e começou a aumentar. Dentro do... Fala, doutor Giovanni, que ele está... Falando que eu não tem a cabeça meio grande, né? Então, pesa mais. O controle de peso também é um fator que ajuda na diminuição da dor, doutor Giovanni? Com certeza. Eu estava mais pesadinho, fiz academia, já melhorou bastante. Diminuiu as dores? Já aliviou bastante. É legal porque a gente traz a percepção do médico, né? Do médico ortopedista, especialista em coluna, que também precisa ir para academia, cuidar do... Ele sabe o problema dele. Ele sabe, ele estava com dor nas costas, ele sabe o porquê. Não precisa ele consultar comigo com o Eleonor. Ele já sabe o que está acontecendo. Ele nem exame de imagem, não. Direto para academia. A gente já tem praxe pedir, faz exercício físico, e o cara não fazia, né? E até mesmo... que chegou uma hora que a gente cria um pouco de vergonha e vai fazer também, né? E o controle do peso corporal, ele não passa só pelo peso em si, porque se a gente tem uma massa de gordura muito grande, você vai perder massa magra, massa de tecido muscular. E a musculatura paravertebral, que é a musculatura que fica em volta da coluna e que vai sustentar a nossa coluna, vai estabilizar as vértebras, igual o Gabriel mostrou ali no exemplo, quanto maior a quantidade de gordura, menor a quantidade de músculo. Então, quanto mais músculo você tiver, ele vai ser inversamente proporcional. Né? No dia a dia, para além da atividade física, diminuição do peso corporal, o que mais dá para fazer para cuidar bem da coluna? Manter a posição ergonômica, tentar, em períodos que a gente está em momentos de lazer, também se cuidar, para, por exemplo, não ficar deitado de uma maneira muito correta no sofá. A gente fica horas no final de semana, no feriado, isso pode piorar. A maneira de dormir, evitar posições também que a coluna fique muito torta, sempre manter ela na posição mais adequada. Dormir de bruços faz mal para a coluna? É o pior jeito que teria para se dormir, pior maneira. Seria o mais adequado para se dormir de lado, com o travesseiro entre os joelhos, para que ela se mantenha de maneira correta. Por períodos menores de tempo, dormir com a barriga para cima, mas de lado seria a melhor opção. O mais adequado. Para a direita ou para a esquerda, mas de lado. Exatamente. Tu dorme de lado? Dorme de lado. Dorme de lado, doutor Giovanni? Tô pegando, doutor. Pegou. Areia. Pegou aí. Dorme de lado, doutor? Eu dormi de lado, só de lado. Pronto, só de lado. Essa parte eu tô fazendo direitinho. Tá certinho. A gente está brincando aqui, rindo, porque é um assunto que é um pouquinho tenso, especialmente para quem vive isso no dia a dia, né? Média de quantas cirurgias por semana, por mês, enfim, não é todo dia, imagino. Ou é todo dia? Não, é cirurgia segunda, terça, quarta e quinta, pelo menos. A gente tá numa sequência há um mês operando no sábado também, porque tá faltando horário no final durante a semana. Dá quantos no mês? Não, dá muitas. Não sei, dá mas muitas. Não sei se você tem um dado, mas já teve bastante. semanas a gente fazer 14 a 15 procedimentos cirúrgicos. Na semana? Caramba. Na semana. Na equipe, os 3, né? A gente opera nos 3 hospitais da cidade. É uma queixa muito comum, né? Uhum. Não é porque a gente opera muito. É Tá porque a queixa é comum. Aumentando, tá aumentando o número de pacientes ou as pessoas estão procurando mais o médico porque está confiando mais na tecnologia disponível e aí está confiando para fazer o procedimento? Eu acredito que é isso. Porque sempre teve dor na coluna. Né? Sempre existiu. Ainda mais no passado, que não se tinha toda essa informação que a gente tem hoje, os cuidados. Eram muito mais trabalhadores braçais. Hoje em dia, não, eu não quero ser braçal. Eu vou trabalhar com computador, vou ser TI, né? E antigamente não, era aqui. Então, acho que mas hoje as pessoas veem, o fulano operou e tá bem, o ciclano operou, meu vizinho fez isso, aquilo. Quais são os principais mitos que envolvem uma cirurgia de coluna? Vamos falar de cirurgia, que é o que mais causa medo. Quais que são a gente os não principais falou mitos? ainda, que eu gostaria de falar, é nos idosos. Né? Tem esse mito, principalmente dos idosos. Os filhos não querem que o pai e a mãe idoso operem.
Né? Isso é um mito? Hoje é um mito? Ainda é. Um mito não, é um tabu. É um tabu, mas não precisa ter esse medo. Seguido tem... Claro, às vezes o paciente se não quer operar, mas tem uma estenose severa, principalmente lombar. Mulher, 75, 80 anos. Né? É seguro fazer uma cirurgia numa mulher dessa idade, doutor Giovanni? Com certeza. Se o coração, o pulmão tá bom, fazer uma avaliação cardíaca, é igual praticamente um jovem, né? A gente não teve perda por óbito, coisa assim, de pacientes idosos operando. Não existe, praticamente... Não, zero. Na equipe é zero. Nós não temos nenhum paciente assim. Operou com 85 anos, tem risco de morrer. Não vai morrer na cirurgia. Faz uma avaliação cardiológica pulmão, não varia. Faz uma boa avaliação pré-operatória. Entendeu? Faz um tratamento individualizado para aquele paciente. O paciente vem com uma patologia e tem uma pessoa de 40 anos com a mesma doença. Eu não vou fazer a mesma cirurgia nos dois. Entendeu? Cada um tem... Não, esse aqui ele precisa... A pessoa de 40 anos ela vai trabalhar. Ela vai, seja o que ela for um trabalhador braçal, ela tem que pegar força. O paciente de 80 anos, não, eu quero levantar, eu quero na minha cozinha, eu quero fazer minha comidinha, eu quero ir no mercado. E para ele isso basta, é o suficiente para ele. Então o tratamento individualizado é fundamental. Agora, uma boa avaliação pré-operatória, tu previne riscos e retorna uma qualidade de vida muito importante nesse paciente octogenário. E acontece muito, é negligenciada às vezes a dor do idoso, né? O idoso acha que é normal sentir dor. Aí a família, não, dor, sempre tem dor, coisa assim, mas às vezes, e tem muitas fraturas em idoso, por osteoporose, por exemplo, andou de carro, passou um quebra-mola, às vezes faz uma fratura de coluna. E tem muito em Criciúma quebra-mola, né? Se pudesse dar uma opinião para o secretário de transporte, diminua os quebra-molas. Né? E sabe que a fratura da coluna na osteoporose, ela indica uma doença mais avançada, na osteoporose. E ela é a fratura mais precoce. Então, você fazer o diagnóstico de uma fratura de coluna, como o doutor falou, que muitas vezes passa despercebido, muitos pacientes chegam para nós com sintoma de pontada de pneumonia. Você faz um raio-x, fratura torácica. E você pode prevenir que esse paciente tenha uma evolução da doença e que ele possa ter fraturas mais graves, como do quadril, que seriam fraturas que levam a cirurgias, que levam a procedimentos que deixam acamados. Então, essa prevenção do idoso é muito importante. A coluna do idoso, realmente, ela é uma situação que precisa ser avaliada e que não é normal sentir dor. E a dor mudar de padrão ou piorar, o idoso não precisa se acostumar com a dor. Existem maneiras de melhorar a qualidade de vida dele. Nem o idoso, nem nenhuma pessoa, ninguém, né? Exatamente. Ninguém deve. O que a gente tem de mitos hoje, doutor Gabriel, com relação às cirurgias de coluna, que as pessoas ainda repassam e que não acontece a população mais? tem que saber que operar a coluna é melhor que operar o joelho e o quadril. É mesmo? É mais fácil. Eu imagino. A recuperação é melhor. Mesmo? Isso é verdade. Tem algumas cirurgias que realmente... meu Deus, vou operar a coluna, eu vou ficar deitado 1 mês, 2 meses, sem poder caminhar. Isso não existe mais. Não, graças a Deus, né? Mas ainda existe esse mito. Se cair operar na mão a coluna. da osteoclínica, você vai operar e à tarde vai ter que fazer fisioterapia. Vou operar a coluna, tem grande chance de eu ficar paraplégico numa cadeira de rodas? Não. Poxa, olha a quantidade de gente que a gente opera. Não é uma fábrica de sequelas isso, entende? Mas as pessoas têm esse mito, isso, exatamente. Sim. E às vezes, que já aconteceu algumas vezes, vai operar a cervical, uma hérnia cervical e junto o paciente tem um túnel do carpo. Eu digo ao paciente, olha, tua mão vai ser pior, é mais difícil fazer um túnel do carpo do que a coluna. O teu pós-operatório, o que tu vai achar ruim foi a tua mão. A mão inchada, fazendo fisioterapia, voltando a mexer dedo, a coluna, tu vai passar batido. Tu nem vai lembrar direito que operou. Tu concorda, doutor Leonor? Eu concordo. E a gente vê isso na prática. Outro mito que é muito comum é assim, toda cirurgia de coluna vai em parafuso. Nem toda cirurgia vai. Não é toda que precisa. Toda cirurgia de coluna tem que acessar na coluna, por trás. Como eu falei antes, não é verdade. A cervical, como o Gabriel disse, a gente acessa pela frente, pelo pescoço. Uma via menos invasiva, menos agressiva. A gente já tem vias que fazemos na coluna lombar. Mas você vai me operar a coluna pela minha barriga? É uma das maneiras de se operar a coluna também e ter uma recuperação boa. Então, os mitos, até da questão de não vou mais poder caminhar, vou ficar muito tempo parado, isso vem passando de geração em geração e que está mudando, não é mais assim. É muito difícil quebrar esse estigma. Foram décadas assim. E a gente botar na cabeça das pessoas, não, pessoal, mudou. Entende? Não é mais assim. Só que elas têm aquela mentalidade que é. E tu tentar convencer ela que não é desse jeito é difícil. Evoluiu a anestesia,
o diagnóstico e os tratamentos. Né? Ou seja, tudo, né? Tudo. Exato. Quando a gente fala de... Vamos pegar... A gente falou de idosos, mas se a gente falar de crianças, a má postura, uma mochila muito pesada, enfim, isso pode acarretar num problema futuro, sei lá, uma hérnia, escoliose, algo assim? Ou não? Esses fatores não chegam a tanto, isso não chega a tanto? Tem a espondilólise, que acontece geralmente entre os 13 e os 15 anos de idade, que é uma fraturinha numa parte da vértebra que acontece nessa idade. Por conta de mochila muito pesada? Brincadeira, cambalhota, mochila. A criança tem dor 1-2 dias, passa a dor e às vezes cola. E às vezes, quando não cola, vai se manifestar lá na vida adulta depois com um probleminha na coluna, que é uma das causas que a gente opera depois. Também o período da escola, que a criança vai utilizar as mochilas, e muitas vezes a mochila pode ser muito pesada, vai estar passando justamente num período de estirão, de crescimento, em que o osso está ficando mais comprido, ficando mais forte. Muitas vezes o músculo da criança ainda não conseguiu acompanhar, o osso cresce muito rápido nesse momento, então não tem uma massa muscular adequada e que a criança ela pode ficar com uma alteração postural. Não necessariamente vai fazer uma hérnia de disco, mas isso pode gerar uma alteração postural na coluna, que a gente chama de transição, que é entre a parte torácica e a lombar. A criança começa a ter que fazer movimentos para manter essa mochila com esse peso aumentado. Então, isso é um trabalho de conscientização que se vem há muitos anos, para evitar esse peso para as crianças e para que se estimule a levar as mochilas de rodinha, que os livros não sejam carregados todos na parte da mochila das costas, porque isso pode realmente gerar alterações posturais na criança. A Sociedade Brasileira de Coluna ela recomenda o peso da mochila de até 10% do peso da criança. Passa muito mais, né? Passa muito mais, com certeza. Exato. A gente não tem escolas preparadas, infelizmente, né? Preparadas para deixar material, essas coisas. Isso é difícil de... Porque uma criança que é cuidada ali naquele período, né, vai evitar um adulto com mais dor ou com um problema mais complexo, né? Exato. Mas só voltando a falar, não existe nenhuma evidência de que carregar mochila vai causar, por exemplo, a escoliose. Isso é uma ótima pergunta e acontece muito no consultório. Vem um adolescente com escoliose, isso aí é por causa da mochila pesada? Não é. O que provoca a escoliose? Tem uma razão? Tem várias escolioses existem, tá ok? A mais comum é a escoliose idiopática do adolescente. Idiopática é um termo na medicina para dizer que não se sabe a causa. Não é porque o teu médico não descobriu o porquê, é que a medicina ainda não tem uma explicação para isso. Então se diz idiopático. O que tu leva a crer é essa escoliose idiopática, ela é genética. Talvez daqui a uns anos a gente não chame mais de idiopático. A gente já vai dizer que é uma escoliose genética. Então vai acontecer porque a pessoa ela tem esse gene aí que aconteceu isso, que desenvolveu essa doença. E que ainda bem que a medicina consegue tratar, né, doutor Giovanni? Exato. E o objetivo a coluna é um eixo, né? E a cifose, hipercifose, a escoliose, ela altera esse eixo. Então, por isso que a indicação de tratamento tem os parâmetros para indicação de cirurgia, para restabelecer o eixo para não ter outros problemas, né? Que degeneração discais dos outros níveis, né? Para quem identifica uma escoliose no comecinho, dá para tratar sem cirurgia ou não? Ela evolui e não tem jeito? Não, tem indicação de usar colete, principalmente na pré-puberdade, aí é excelente, né? Corrige bastante, previne a evolução, né? Ela altera a evolução, né? Se usada adequadamente, né? Muito bem. Doutor Gabriel, você ia falar? Não, a escoliose é fundamental o diagnóstico precoce. Tempos atrás eu fui conversar com um prefeito, com um vereador na cidade para tentar transformar como lei. Toda criança ela tem que ser avaliada no começo do ano. Ali as meninas entre 12 a 14 anos e os meninos de 13 a 15 anos, um pouquinho depois. É simples, é olhar a criança, botar de costas, sem camiseta, só olhar as costas e pedir para ela inclinar para frente. É o teste para diagnosticar a escoliose, porque o diagnóstico precoce da escoliose pode evitar a cirurgia. E que são cirurgias, aí tratando de, por exemplo, de sistema público de saúde, cirurgias caras, né? Que oneram muito o poder público também. Exato. Evitar uma cirurgia já pagaria toda a prevenção. Né? Vocês, enquanto médicos, que veem que isso não acontece, né? Vê que a prevenção não acontece, dá uma dorzinha, né? É a saúde pública do país, né? A gente espera ficar doente para depois tratar. Isso é muito mais caro. Prevenir é muito mais barato. É melhor vacinar do que esperar ficar doente e internar numa UTI com gripe.
É verdade. Ao quanto é que se tomasse a vacina, saía muito mais barato. Muito mais simples para todo Exato, mundo, né? Exato. Doutora Leonor, o que os pacientes, o que as pessoas que estão nos acompanhando, que tem dor, qualquer tipo de dor, tem dor, sei lá, uma dor nas costas que vem para o ombro, que vai mais para a parte lombar, o que elas encontram de tecnologia lá na Osteo para tratar da sua dor sem precisar ficar com medo? Ela vai encontrar uma equipe que tem uma capacidade de acolhida, de conhecimento técnico, que vai direcionar para ela. Saber se ela realmente é uma dor que é da coluna. A gente vai examinar e muitas vezes vai direcionar para colegas do ombro, do quadril, que a gente encontra alterações assim. Ela já vai poder fazer o exame de radiografia na hora, que quando solicitado, a gente solicita, o paciente faz o exame e na hora nós podemos avaliar. Ela pode ser medicada lá na osteoclínica. Nós temos enfermeiros, temos técnicos que podem fazer a medicação, nós temos medicação dentro da clínica que nós podemos utilizar nos nossos pacientes. Inclusive para fazer infiltrações, para fazer medicações intravenosas, para fazer tratamentos de osteoporose, onde nós também temos medicações que podem ser feitas na nossa clínica, e também para ter o acompanhamento com profissionais que precisam, se às vezes precisar ser encaminhado para outros colegas que tenham essa queixa se direcionar a outra articulação do corpo. Doutor Giovanni, a gente falou de infiltração, mas a gente não explicou para as pessoas o que é uma infiltração, para que serve, quanto tempo dura, em que casos dá para usar? A infiltração a gente tem para vários sistemas, né? Ombro, joelho, e a coluna é essencial e ajuda e evita muitas cirurgias, né? E ela serve além de tratamento, de diagnóstico, né? A gente faz a aplicação para saber se a dor é dali, vai passar a dor. Em casos mais compressivos, mais coisa que vai precisar de cirurgia, a dor acaba retornando. Mas os casos mais leves, ela já é curativa, né? Então já dá para saber se vai precisar de cirurgia ou não. Estou fazendo uma aplicação, fazendo uma infiltração, um bloqueio, né, seletivo do espaço onde está o problema. Você vai saber se vai ser resolutiva ou vai precisar de procedimentos adicionais a seguir, né? Ou seja, entrou na Osteo, vai sair de lá com o encaminhamento de uma solução, né, doutor Gabriel? Tem que resolver. Tem que resolver. A gente tem que ser o mais breve possível para resolver, né? Muito bem. Numa palavra, me diz qual é se tu precisasse resumir a tua missão como médico em uma palavra. Cuidado. Doutor Giovanni. Aliviar a dor. Uma Doutora palavra. Leonor. Acolhimento. Muito bem. E assim... Analgesia. Então. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso videocast, o videocast da Osteo, que trata da dor de todo o corpo, né? Mas hoje o nosso assunto foi sobre coluna. Pode indicar esse vídeo para quem você conhece que fica reclamando, eu tô com dor nas costas, tô com uma dor assim, uma dor não sei o quê. Indica esse vídeo para a pessoa. Vai ter uma aula, né, com 3 especialistas para falar desse assunto e para tirar um pouquinho do medo e você viver sem dor. Obrigada, doutor Gabriel, por ter vindo. Não, eu que agradeço, foi um prazer conversar. A gente está sempre aberto aí para outras discussões. Foi ótimo. Muito bem, doutor Giovanni, obrigada. Agradeço a todos e esteja à disposição de todo mundo. Espero te encontrar assim, sempre só assim, tá? Só te entrevistando, tá bom? Doutora Leonor, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Fechamos o nosso 3º episódio. A gente se encontra no próximo.